minha neta segurou meu braço com tanta força que doeu e sussurrou: Vó, não bebe esse suco. Tem remédio dentro. Eu ainda segurava o copo na mão. O líquido laranja brilhava sob a luz das velas que acabavam de ser apagadas. 70 anos. 70 anos de vida. E ali estava eu, cercada de abraços, sorrisos, parabéns cantados em coro. Meu filho Daniel organizou tudo. Lorena, minha nora, decorou cada canto da sala com aquelas flores que eu amo. Tudo parecia perfeito. Mas Isabela, minha neta, estava com o rosto pálido. Os olhos dela diziam algo que a boca não conseguia pronunciar alto. Ela olhou para o copo na minha mão. Depois para Lorena, que conversava animada com os convidados do outro lado da sala. E então voltou a olhar para mim. Vó, por favor, deixa esse copo aí e vem comigo, agora. Algo na voz dela me fez obedecer. Coloquei o copo sobre a mesa, sorri para os convidados. Disse que ia ao banheiro. Isabela me acompanhou, subimos as escadas. Meu coração batia rápido, muito rápido. Quando entramos no banheiro e ela trancou a porta, percebi que algo estava muito, muito errado. Isabela estava tremendo. As mãos dela, frias e suadas, seguravam as minhas com desespero. Vó, eu não sei como te falar isso. Fala, minha filha, o que foi? Ela respirou fundo, fechou os olhos, e quando abriu, havia lágrimas. Eu ouvi mamãe e papai conversando ontem à noite. Eles estão planejando te internar. O mundo parou. Internar. Eu repeti a palavra na minha cabeça, mas ela não fazia sentido. Internar? Internar onde? Por quê? Isabela, você deve ter entendido errado. Seu pai nunca... Não, vó. Eu não entendi errado. Eu ouvi tudo. Mamãe disse que já conversou com uma médica. Que essa médica vai vir aqui hoje, durante a festa, e assinar um laudo dizendo que você está com demência. Que você precisa de cuidados especiais. E depois disso, eles vão te levar para uma clínica. Demência. Eu, Helena Bittencourt. A mulher que tocou 8 galpões industriais depois que meu marido morreu, que negociou com empresários de São Paulo, que nunca precisou de ajuda de ninguém para tomar uma decisão na vida. Demência. Você já sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés? Já teve a sensação de que tudo o que você achava saber sobre as pessoas que ama era mentira? Porque foi isso que senti naquele momento. Mas por quê? Por que eles fariam isso? Isabela desviou o olhar. E nesse silêncio eu entendi. Dinheiro. Sempre foi dinheiro. Eles colocaram remédio no suco? Perguntei, a voz saindo fraca. Ela assentiu. Mamãe, eu vi ela. Ela abriu uma cápsula e despejou o pó no suco antes de te entregar. Eu quase não acreditei, mas... Vó, eu vi! Meu estômago revirou. Pensei em quantas vezes nas últimas semanas eu tinha me sentido estranhamente sonolenta depois das refeições. Quantas vezes Daniel e Lorena tinham insistido para eu descansar mais. Quantas vezes eles sorriram enquanto me ofereciam chá, suco, café. Quantas vezes eles me drogaram. A porta do banheiro tremereu. Alguém bateu do lado de fora. Mãe, você está bem aí dentro? Era a voz de Daniel. Isabela arregalou os olhos, colocou o dedo sobre os lábios, me pedindo silêncio. Estou sim, filho. Só um minutinho, respondi tentando soar normal. A gente vai cantar parabéns de novo. Todo mundo está esperando. Já vou. Escutamos os passos dele se afastando. Isabela segurou meu rosto com as 2 mãos. Vó, a gente não pode ficar aqui. Se você beber aquele suco, se você ficar sonolenta, eles vão aproveitar. A médica deve estar chegando. E quando ela assinar aquele papel, vai ser tarde demais. Mas Isabela, eu não posso simplesmente sair da minha própria festa. Vão desconfiar. Vão... Deixa eles desconfiarem. O importante agora é te tirar daqui. Ela tinha razão. Claro que tinha. Mas aceitar isso significava aceitar que meu filho, meu único filho, estava me traindo. E isso
Isso doía mais do que qualquer coisa. Isabela abriu a porta devagar. O corredor estava vazio. Descemos pela escada dos fundos, aquela que dava direto na garagem. Ela tinha deixado o carro dela estacionado de frente para o portão. Entramos. Ela ligou o motor e saímos. Olhei pelo retrovisor e vi minha casa se afastando. Aquela casa que eu comprei com o suor do meu trabalho, onde criei meu filho, onde construí memórias com Maurício. E agora? Agora eu estava fugindo dela, fugindo da minha própria casa, por causa do meu próprio filho. Isabela dirigia em silêncio. As mãos dela tremiam no volante. Percebi que ela estava assustada. Claro que estava. Ela tinha apenas 17 anos e agora carregava o peso de proteger a avó contra os próprios pais. Para onde a gente vai? Perguntei. Pro meu apartamento? Eles não vão desconfiar logo de cara. Eu vou mandar mensagem dizendo que você passou mal e que eu te levei pro hospital. Isso nos dá tempo. Tempo para quê? Eu ainda não sabia, mas ela estava certa. Precisávamos de tempo. Chegamos ao apartamento dela 15 minutos depois. Um lugar pequeno, simples. Isabela trancou a porta assim que entramos. Foi até a cozinha e voltou com um copo de água. Bebe, vó, você está pálida. Bebi. E então, pela primeira vez desde que tudo começou, caí no choro. Chorei pela traição, pela humilhação, pelo filho que eu achava conhecer e que, na verdade, eu não conhecia nada. Isabela se sentou ao meu lado e me abraçou. Não disse nada. Apenas ficou ali, me segurando enquanto eu desabava. Quando finalmente consegui me acalmar, sequei as lágrimas e olhei para ela. Obrigada, minha filha. Se não fosse você... Não precisa agradecer, vó. Você faria o mesmo por mim? E eu faria. Sem pensar duas vezes. O celular dela vibrou. Era uma mensagem de Lorena. Isabela, cadê você? Cadê a Helena? Isabela mostrou a mensagem para mim e digitou rapidamente. Vó passou mal. Levei ela para o hospital. Médico disse que é pressão alta. Ela está sendo medicada. Volta para casa amanhã. Lorena respondeu quase imediatamente. Que hospital? Isabela hesitou. Olhou para mim e então digitou. Santa Casa. Mas não pode visita, médico proibiu. Ela precisa de repouso absoluto. A resposta de Lorena demorou alguns minutos e quando veio, me fez gelar. Tudo bem. Avisa quando ela tiver alta. Tudo bem. Nenhum que pena. Nenhum melhoras. Nenhum passa o número do quarto que eu vou mandar flores. Apenas. Tudo bem. Você percebe quando alguém não se importa de verdade com você? Quando a preocupação é falsa, forçada, inexistente? Porque naquele momento, olhando para aquela mensagem fria e calculada, eu percebi. Lorena não estava preocupada comigo. Ela estava preocupada com o plano que tinha dado errado. Isabela guardou o celular e me olhou. Vó, a gente precisa de ajuda. A gente não pode fazer isso sozinha. Ajuda de quem? Do Dr. Augusto, o advogado que era amigo do vovô. Ele pode nos orientar. Dr. Augusto Ferreira. Fazia anos que eu não falava com ele, mas Maurício sempre dizia que ele era um homem de confiança. Um homem de palavra. Você tem o telefone dele? Isabela assentiu. Pegou o celular e discou. Colocou no viva voz. A voz grave e pausada de Augusto atendeu depois de 3 toques. Alô? Doutor? Augusto? Aqui é Isabela, neta da dona Helena Bittencourt. Houve uma pausa. Isabela, nossa, faz tempo. Tudo bem. E sua avó? Isabela olhou para mim, respirou fundo e contou tudo. Contou sobre a conversa que ouviu, sobre o remédio no suco, sobre o plano de internação, sobre a médica que ia assinar um laudo falso. Augusto não interrompeu, apenas escutou. E quando Isabela terminou, o silêncio do outro lado da linha foi pesado. Vocês estão onde agora? Ele perguntou a voz séria. No meu apartamento. Fiquem aí, não saiam.
Não atendam ligação de ninguém da família. Eu vou até vocês agora. 15 minutos. Ele desligou. Isabela me olhou, os olhos cheios de uma esperança frágil. A gente vai conseguir, vó. Eu queria acreditar. Queria mesmo. Mas naquele momento tudo o que eu sentia era medo. Medo do que Daniel e Lorena eram capazes de fazer. Medo de perder tudo o que construí. Medo de que, no final, eles vencessem. Os 15 minutos pareceram horas. Isabela fez chá. Eu nem consegui beber. Ficamos sentadas no sofá, em silêncio, esperando. Quando a campainha tocou, quase pulei do susto. Isabela foi até o interfone. Confirmou que era Augusto, abriu a porta. Ele entrou. Cabelos brancos, óculos de grau, aquele jeito sério, mas acolhedor, que sempre me passou confiança. Carregava uma pasta de couro debaixo do braço. Helena, ele disse, apertando minha mão com firmeza. Sinto muito pelo que está acontecendo. Não consegui responder. Apenas balancei a cabeça. Augusto se sentou na poltrona em frente ao sofá. Abriu a pasta, tirou um bloco de notas e uma caneta. Eu preciso que vocês me contem tudo, do início, cada detalhe, mesmo que pareça irrelevante. E então, com a voz ainda trêmula, eu comecei a falar. Contei sobre as últimas semanas, sobre como Daniel tinha se oferecido para ajudar com a administração dos galpões, sobre como Lorena tinha insistido para eu assinar alguns papéis, só para formalizar, sobre como eu, ingênua, confiante, tinha assinado sem ler direito. Você já fez isso? Já confiou tanto em alguém que nem se deu ao trabalho de conferir o que estava assinando? Porque eu fiz, e agora estava pagando por isso. Augusto anotava tudo. O rosto dele foi ficando cada vez mais sério. Quando terminei, ele tirou os óculos e me olhou nos olhos. Helena, isso é grave, muito grave. Se o que você está me dizendo for verdade, seu filho e sua nora cometeram vários crimes. Falsificação de documento, estelionato, tentativa de cárcere privado. Crimes. Meu filho, cometendo crimes. O que eu faço agora? Perguntei, a voz saindo quase num sussurro. Augusto colocou os óculos de volta. Primeiro a gente precisa de provas. Documentos, contratos, gravações, qualquer coisa que comprove o que eles estão fazendo. Sem provas fica difícil agir. Mas como? Tudo está na casa, no escritório dele. Então a gente vai precisar de uma estratégia. E Helena? Você não pode voltar para aquela casa. Não ainda, entendeu? Se você voltar, eles vão tentar interná-la de qualquer jeito. E se conseguirem um laudo médico, mesmo que falso, vai ser muito mais difícil reverter. Isabela segurou minha mão. Vó, você pode ficar aqui comigo, pelo tempo que precisar. Augusto assentiu. É o mais seguro. Enquanto isso, eu vou investigar. Vou ver quais documentos foram registrados em cartório. Vou verificar se há movimentações suspeitas nas contas e nos imóveis. Mas isso leva tempo. Pode levar semanas, talvez meses. Semanas. Meses. Você consegue imaginar o que é viver na casa de alguém, escondida, com medo de ser encontrada, esperando respostas que podem nunca vir? Porque era isso que me esperava. Augusto fechou a pasta e ficou de pé. Helena, eu sei que é difícil, mas você precisa ser paciente e forte, muito forte. Eu sabia, claro que eu sabia. Mas naquele momento, eu não me sentia forte. Me sentia velha, cansada, traída. Depois que Augusto saiu, Isabela preparou o quarto de hóspedes para mim. Colchão limpo, lençóis cheirosos, uma toalha dobrada sobre a cama. Tenta descansar, vó. Amanhã a gente pensa no que fazer. Mas eu não consegui descansar. Fiquei acordada a noite toda, olhando para o teto, repassando tudo na cabeça. Onde foi que eu errei? Fui condescendente demais com Daniel. Dei tudo fácil. Permiti que ele crescesse achando que merecia o mundo sem trabalhar por ele? Ou foi Lorena? Foi ela quem o manipulou?
Quem plantou essa ganância, essa frieza, essa capacidade de trair a própria mãe? Não sei. E talvez eu nunca saiba. Mas uma coisa eu tinha certeza. Eu não ia deixar isso passar em branco. No dia seguinte, Daniel ligou para Isabela. Ela atendeu. Colocou no viva voz para eu ouvir. Isa, como está sua avó? A voz dele soava preocupada. Mas eu conhecia meu filho. Conhecia cada pausa, cada entonação. E aquilo era teatro. Ela está bem, pai. Teve uma crise de pressão alta, mas já está medicada. Onde vocês estão? No hospital ainda. Médico pediu para ela ficar em observação mais um dia. Que hospital? Santa Casa. Houve uma pausa longa demais. Tudo bem. Assim que ela tiver alta, me avisa. A gente precisa conversar. Conversar. Sobre o quê? Sobre como me drogar de novo? Sobre qual clínica escolher para me trancar? Isabela desligou e me olhou. Ele não acreditou. Eu sei que ele não acreditou. E ela estava certa. Porque algumas horas depois, o celular dela tocou de novo. Era Lorena. Isabela, me passa o número do quarto da sua avó. Quero mandar flores. Isabela hesitou. Não pode visita, mãe. Nem flores. Médico foi bem claro. Isabela, me passa o número do quarto. O tom de Lorena tinha mudado. Não era mais gentil. Era uma ordem. Mãe, eu já disse que... Você está mentindo para mim? Silêncio. Isabela, cadê sua avó? Isabela desligou na cara dela. E então, pela primeira vez desde que tudo começou, eu vi medo nos olhos da minha neta. Medo de verdade. Vó, eles vão vir atrás da gente. E eu sabia que ela estava certa. A guerra tinha apenas começado. Passaram-se 2 dias desde que saí da minha própria casa. 2 dias dormindo no sofá do apartamento que Isabela dividia com uma colega de faculdade. 2 dias olhando pela janela, esperando algo que eu não sabia o que era. Isabela tinha 18 anos, estava no 2º semestre de Direito. A colega dela, Marcela, foi embora para a casa dos pais no interior quando soube do que estava acontecendo. Disse que não queria se envolver. E eu entendi. Quem iria querer? Augusto tinha ligado na noite anterior. Disse que estava investigando, mas que precisava de tempo. Que documentos em cartório levam dias para serem acessados. Que processos judiciais não acontecem da noite para o dia. Tempo, sempre tempo. Mas Daniel e Lorena? Eles não estavam esperando. Na manhã do 3º dia, Isabela recebeu uma ligação do pai dela. Ela não atendeu. Ele ligou de novo e de novo, 7 vezes seguidas. Ela olhou para mim, o rosto pálido. Vó, ele não vai parar. E não parou. No 8º toque, ela atendeu. Colocou no viva voz. Alô? Isabela? A voz de Daniel estava diferente. Não era mais aquela preocupação falsa. Era raiva. Raiva pura. Eu sei que você está mentindo. Isabela engoliu seco. Pai, eu não... Fui no Santa Casa. Sua avó não está lá. Nunca esteve. Silêncio. Você já sentiu o momento exato em que uma mentira desmorona? Quando não há mais como sustentar, como fingir, como fugir? Isabela olhou para mim. Eu não sabia o que fazer. Não sabia o que dizer. Pai, eu posso explicar. Cadê minha mãe, Isabela? O tom dele era gelo. Ela está bem, está segura e não vai voltar. Houve uma pausa longa, muito longa. Você não sabe o que está fazendo, Daniel disse, a voz baixa, perigosa. Você não tem ideia do problema que está criando. O problema? Isabela levantou, a voz tremendo, mas firme. O problema é você e a mamãe planejando internar a vovó, drogando ela, roubando dela. Roubar? Daniel deu uma risada seca, amarga. Eu sou filho dela, herdeiro legítimo. Estou apenas organizando o que um dia vai ser meu mesmo. Meu estômago revirou. Organizando o que um dia vai ser meu mesmo. Como se eu já estivesse morta. Como se eu não importasse. Isabela,
Você tem 24 horas para trazer minha mãe de volta. Senão eu vou tomar providências. Que providências? Ele não respondeu. Apenas desligou. Isabela deixou o celular cair no sofá. Sentou ao meu lado, as mãos tremendo. Vó, ele não estava brincando. Eu sabia, claro que eu sabia. Liguei para Augusto imediatamente. Contei sobre a ligação, sobre a ameaça. Helena, vocês precisam registrar um boletim de ocorrência. Agora, ameaça, coação, tudo. A gente precisa oficializar isso. Mas ele é meu filho, Augusto. Se eu registrar um boletim contra ele... Helena. Augusto me interrompeu a voz firme. Ele está ameaçando você. Ele drogou você. Ele está tentando roubar seu patrimônio. Filho ou não, isso é crime e você precisa se proteger. Ele estava certo. Eu sabia que estava. Mas aceitar isso, aceitar que eu precisava me proteger do meu próprio filho. Você já precisou fazer isso? Já teve que escolher entre se proteger e proteger quem te machucou? Porque naquele momento era isso que eu estava fazendo. Fomos até a delegacia naquela tarde. Isabela dirigiu. Eu fiquei em silêncio o caminho todo, olhando pela janela, tentando entender como minha vida tinha chegado naquele ponto. A delegacia era fria, impessoal. Paredes brancas, cheiro de café velho, pessoas cansadas esperando atendimento. Sentamos e esperamos nossa vez. Quando fomos chamadas, uma delegada jovem nos atendeu. Cabelos presos, olhar atento, caneta na mão. A senhora quer registrar um boletim de ocorrência? Sim. Qual o motivo? E então, com a voz trêmula, tentando não chorar, eu contei tudo. Sobre a festa, sobre o remédio no suco, sobre o plano de internação, sobre a ameaça de Daniel. A delegada anotava tudo. De vez em quando levantava os olhos e me olhava com uma mistura de compaixão e incredulidade. A senhora tem provas? Ela perguntou. Provas? Gravações, mensagens, testemunhas, alguma coisa que comprove o que a senhora está dizendo. Isabela mostrou o celular. Eu tenho a ligação do meu pai ameaçando a gente e tenho prints de conversas dele com minha mãe. A delegada pegou o celular, leu as mensagens, ouviu a gravação, depois devolveu. Isso ajuda. Mas para uma investigação mais profunda, vocês vão precisar de mais. Laudos médicos comprovando a presença de sedativos no organismo da senhora, por exemplo. Documentos que provem movimentação irregular nos bens. Mas como eu consigo isso? Perguntei, a voz saindo desesperada. Com um advogado e com tempo. Tempo. De novo. A delegada terminou de preencher o boletim e nos entregou uma cópia. A senhora está sob ameaça. Se algo acontecer, se ele aparecer, se ele tentar qualquer coisa, ligue imediatamente para a polícia. Esse boletim vai servir como base para uma medida protetiva, se necessário. Medida protetiva. Contra meu filho. Saímos da delegacia com o papel na mão. Isabela estava calada, os olhos vermelhos. Você fez a coisa certa, vó? Ela disse a voz baixa. Mas não parecia certo. Não parecia justo, parecia errado. Tudo parecia errado. Voltamos para o apartamento. Isabela trancou a porta, fechou todas as janelas. Estávamos com medo. Medo de verdade. E o medo se confirmou naquela mesma noite. Eram quase 11 horas quando ouvimos batidas na porta. Fortes, insistentes. Isabela olhou pelo olho mágico e voltou pálida. É meu pai e minha mãe. Meu coração disparou. Não abre, sussurrei. Isabela! Daniel gritou do outro lado. Eu sei que vocês estão aí, abre essa porta. Pai, vai embora. A gente já registrou o boletim de ocorrência. Se você não sair, eu chamo a polícia. Houve um silêncio. E então, a voz de Lorena. Isabela, não seja ridícula. Sua avó está doente. Ela precisa de ajuda. A gente só quer cuidar dela. Cuidar. Que palavra bonita para o que eles realmente queriam. Vocês não vão cuidar de nada, Isabela gritou de volta. Eu sei o que vocês estão planejando e não vou deixar. Daniel chutou a porta.
O barulho foi alto, assustador. Isabela, se você não abrir essa porta agora, eu vou arrombar. Isabela pegou o celular, as mãos tremendo, e ligou para a minha polícia. Alô? Tem 2 pessoas tentando invadir meu apartamento. Eu registrei boletim de ocorrência hoje mais cedo. Eles estão ameaçando arrombar a porta. A atendente pediu o endereço, disse que uma viatura estava a caminho. Do outro lado da porta, Daniel e Lorena continuavam batendo, gritando, ameaçando. E então, subitamente pararam. Silêncio. Isabela olhou pelo olho mágico de novo. Eles foram embora, ela disse, a voz aliviada, mas ainda tensa. 10 minutos depois, a polícia chegou. Conversaram com a gente, anotaram tudo, disseram que iam fazer uma ronda no quarteirão, mas o estrago já estava feito. Aquela noite, nenhuma de nós dormiu. Ficamos acordadas, sentadas no sofá, olhando para a porta, esperando que eles voltassem. E foi nesse silêncio, nessa vigília angustiante, que eu percebi algo. Daniel não ia desistir. Ele ia continuar. Ia pressionar, ia ameaçar, ia fazer o que fosse necessário para conseguir o que queria. E o que ele queria era me calar, me trancar, me fazer desaparecer. Você já teve medo de alguém que você amou a vida inteira? Já sentiu que a pessoa que te gerou, que te criou, que te deu tudo, virou sua inimiga? Porque era isso que eu estava sentindo. No dia seguinte, Augusto apareceu no apartamento. Trazia notícias. Consegui acesso aos registros do cartório. Helena, seu filho vendeu 3 dos seus galpões nos últimos 2 meses. 3. Dos 8 que eu tinha. Como? Perguntei, a voz fraca. Como ele conseguiu fazer isso sem eu saber? Augusto abriu a pasta e colocou os documentos na mesa. Procuração. Você assinou uma procuração há 4 meses dando poderes para ele administrar seus bens, lembra? Eu lembrei. Claro que lembrei. Daniel tinha dito que era só para facilitar. Que eu não precisaria ir ao cartório toda vez que precisasse assinar algo. Que era apenas uma formalidade. Eu confiei. Como sempre confiei. E ele usou isso para me roubar. As vendas foram feitas para uma empresa chamada Bittencourt Investimentos. Adivinha quem são os sócios? Eu nem precisei adivinhar. Daniel e Lorena. Augusto assentiu. Exatamente. Eles criaram uma empresa fantasma, transferiram seus imóveis para ela e agora estão vendendo tudo. Os 3 galpões que já foram vendidos geraram aproximadamente 6 milhões de reais. 6 milhões. Roubados de mim. Pelo meu próprio filho. E os outros 5 galpões? Perguntei. Ainda estão no seu nome. Mas se eles conseguirem te internar, se conseguirem um laudo dizendo que você é incapaz, eles vão ter acesso total. E vão vender tudo. Isabela segurou minha mão. Então a gente precisa anular essa procuração. Agora. Não é tão simples, Augusto disse. Para anular, a gente precisa provar que ela foi obtida por coação ou fraude. E isso leva tempo. Semanas, talvez meses. Enquanto isso, eles podem continuar vendendo. Então o que eu faço? Perguntei, a voz saindo quase num grito. Fico aqui parada vendo meu filho roubar tudo de mim? Augusto respirou fundo. Não. A gente entra com uma ação judicial pedindo a suspensão imediata dos poderes da procuração. É um processo mais rápido. Pode levar algumas semanas. E com o boletim de ocorrência que você registrou, temos base para pedir urgência. Algumas semanas. Enquanto isso, Daniel e Lorena continuavam livres. Continuavam vendendo. Continuavam roubando. E eu? Eu estava presa naquele apartamento, escondida, com medo, vendo tudo desmoronar. Augusto saiu logo depois. Disse que ia protocolar a ação ainda naquele dia. Isabela foi fazer chá. Eu fiquei sentada na mesa, olhando para aqueles documentos. Assinaturas, carimbos, tudo oficial, tudo legal, mas nada justo. O celular de Isabela tocou. Era uma mensagem de Lorena. Isabela, para com essa palhaçada. Você não sabe o que está fazendo. Sua avó está doente. Ela precisa de tratamento.
Você está sendo manipulada. Manipulada. Eu manipulando minha própria neta para fugir de um plano de internação forçada. Que distorção, que inversão perversa. Isabela não respondeu. Apenas bloqueou o número. Eles não vão parar, vó, ela disse, a voz cansada. Eu sei. E eu sabia. Sabia que aquilo era apenas o começo, que a guerra estava apenas esquentando, que o pior ainda estava por vir. Naquela noite, antes de tentar dormir, olhei pela janela. A rua estava vazia, silenciosa. Mas eu sabia que lá fora, em algum lugar, Daniel e Lorena estavam tramando o próximo passo. E eu? Eu estava aqui dentro, frágil, vulnerável, dependendo da proteção de uma menina de 18 anos e de um advogado que mal conseguia acompanhar a velocidade das traições. Será que eu ia conseguir? Será que eu ia ter forças para enfrentar tudo isso? Ou será que no final eles iam vencer? Fechei os olhos. Respirei fundo. E tentei encontrar dentro de mim aquela mulher que um dia tocou um império. Aquela mulher forte, decidida, que nunca desistiu de nada. Porque era dela que eu precisava agora. Dela. E de muito, muito mais. 2 dias depois, Augusto ligou com uma notícia. Helena, consegui protocolar a ação. O juiz vai analisar nos próximos dias. Mas tem uma coisa. O quê? Daniel entrou com uma ação também. Ele está pedindo sua interdição. Interdição. A palavra me atingiu como um soco. O que isso significa? Significa que ele quer te declarar legalmente incapaz. Se ele conseguir, você perde o direito de administrar seus próprios bens. Tudo passa para ele. E aí sim, Helena, a gente perde tudo. Meu mundo desabou de novo. Mas como ele pode fazer isso? Com laudos médicos, testemunhas, ele vai alegar que você tem demência, que não consegue mais tomar decisões sozinha. E se o juiz acreditar... Não precisou terminar a frase. Desliguei o telefone e sentei no chão. Não consegui mais segurar. Chorei. Chorei de raiva, de desespero, de impotência. Isabela se ajoelhou ao meu lado, me abraçou. A gente não vai deixar isso acontecer, vó, eu prometo. Mas como? Como 2 mulheres sozinhas iam lutar contra um sistema que permitia que um filho roubasse a mãe? Que permitia que uma procuração virasse arma? Que permitia que a palavra de um homem valesse mais do que a dignidade de uma mulher de 70 anos? Você já se sentiu pequena assim? Insignificante? Sem saída? Porque era isso que eu estava sentindo. E o pior? O pior é que ainda faltava muito. Muito mesmo. Porque Daniel e Lorena, eles estavam apenas começando. A notícia da ação de interdição me deixou paralisada por 2 dias inteiros. Eu mal saía do quarto, mal comia. Ficava deitada olhando para o teto, tentando processar o que estava acontecendo. Meu filho queria me declarar incapaz. Meu filho... Isabela tentava me animar, mas eu via no rosto dela que ela também estava assustada. Ela tinha apenas 18 anos. Estava no começo da faculdade de Direito, mal sabia o que era uma petição. E agora carregava o peso de proteger a avó de uma guerra judicial, que nem ela nem eu sabíamos como lutar. Foi no 3º dia que Augusto apareceu de novo. Ele trazia uma pasta grossa debaixo do braço e um café na mão. Helena, eu sei que você está cansada. Eu sei que isso tudo parece impossível, mas a gente precisa conversar. Sentei na mesa da cozinha. Isabela ficou ao meu lado. Augusto abriu a pasta e espalhou vários documentos na nossa frente. Primeiro, a boa notícia, ele disse. Consegui um avanço pequeno, mas importante. O juiz deferiu uma liminar suspendendo temporariamente os poderes da procuração que você deu para Daniel. Olhei para ele sem entender direito. O que isso significa? Significa que, por enquanto, ele não pode mais vender seus imóveis. Não pode assinar nada em seu nome. A procuração está bloqueada até o julgamento final da ação. Senti um alívio pequeno, frágil, mas era alguma coisa.
Pelo menos os outros 5 galpões estavam protegidos, por enquanto. E a má notícia? Perguntei porque eu sabia que tinha. Augusto respirou fundo. A ação de interdição que Daniel entrou vai ter uma audiência. O juiz vai ouvir você, vai ouvir ele e vai pedir uma avaliação médica. Um perito vai te examinar e vai emitir um laudo dizendo se você é ou não capaz de administrar seus próprios bens. Um perito? Isabela perguntou tensa. Sim. Um médico psiquiatra nomeado pelo tribunal. Ele vai conversar com Helena, fazer testes, avaliar a capacidade cognitiva dela. Meu estômago revirou. E se ele disser que eu não sou capaz? Augusto me olhou nos olhos. Então Daniel vence. E você perde tudo. O silêncio foi pesado. Mas Helena, Augusto continuou, você precisa entender uma coisa. Esse perito não conhece você. Ele não sabe quem você é, o que construiu, o que passou. Ele vai te avaliar baseado em uma conversa de 40 minutos, algumas perguntas padrão e pronto. E se você estiver nervosa, abalada, confusa, ele pode interpretar isso como incapacidade. Isabela segurou minha mão. Então a gente precisa preparar a vovó. Ela precisa estar bem nesse dia. Exatamente, Augusto concordou. E não é só isso. Daniel vai levar testemunhas. Pessoas que vão dizer que você está confusa, esquecida, que não consegue mais tomar decisões sozinha. A gente precisa de testemunhas também. Pessoas que convivem com você e podem atestar sua lucidez. Testemunhas. Quem eu tinha? Eu vivia sozinha há anos. Maurício morreu faz 10 anos. Meus amigos mais próximos também já se foram. Eu tinha Daniel, que agora era meu inimigo. Tinha Isabela. E quem mais? Eu tenho alguém, Isabela disse de repente. O Dr. Mendes, o médico da vovó. Ele atende ela há anos. Ele pode testemunhar, não pode? Augusto assentiu. Pode. E seria uma testemunha forte. Vou entrar em contato com ele. Dr. Mendes. Um senhor de quase 70 anos, cardiologista, que me acompanhava desde antes de Maurício morrer. Um homem sério, respeitado. Se ele dissesse que eu era lúcida, isso teria peso. A audiência vai ser daqui a 3 semanas, Augusto disse. Até lá, Helena, você precisa se cuidar, dormir bem, comer bem, se manter lúcida e calma, porque naquele dia, na frente daquele juiz, você vai precisar provar que é capaz. E qualquer hesitação, qualquer esquecimento, qualquer sinal de fraqueza, Daniel vai usar contra você. 3 semanas, 21 dias para me preparar para lutar pela minha própria sanidade. Você consegue imaginar o que é isso? Ter que provar para um estranho que você não é louca? Que você ainda tem o direito de controlar sua própria vida? Augusto saiu logo depois. Isabela preparou o almoço. Sentamos para comer, mas nenhuma de nós tinha fome. Vó, Isabela disse, quebrando o silêncio, a gente vai vencer isso. Eu sei que a gente vai. Eu queria acreditar. Queria mesmo. Mas naquele momento, tudo o que eu sentia era cansaço. Naquela tarde, Isabela me convenceu a sair do apartamento pela primeira vez em uma semana. Fomos caminhar numa pracinha perto dali. O sol estava forte, o ar quente. Havia crianças brincando, cachorros correndo, pessoas rindo. Vida normal, enquanto a minha estava desmoronando. Sentamos num banco à sombra. Ficamos ali em silêncio, apenas observando. Vó, posso te perguntar uma coisa? Claro, minha filha. Isabela hesitou antes de falar. Você ainda ama meu pai? A pergunta me pegou de surpresa. Olhei para ela, para aquele rosto jovem, cheio de dúvidas e mágoas. Eu amo o filho que eu criei, respondi, a voz baixa. Aquele menino que eu embalei no colo, que eu ensinei a caminhar, que chorou no meu ombro quando o pai dele morreu, esse filho eu amo. Mas o homem que ele se tornou, esse homem que está me fazendo isso, eu não sei quem é. Isabela limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto. Eu também não sei.
Ficamos mais um tempo na pracinha. Quando voltamos para o apartamento, havia uma mensagem no celular de Isabela. Era de Lorena. Isabela, você está colocando sua avó em perigo. Ela precisa de cuidados médicos. Se algo acontecer com ela, a culpa vai ser sua. Culpa. Lorena tentando manipular Isabela. Tentando plantar dúvida, medo, insegurança. Não liga para isso, eu disse. É só mais uma estratégia dela. Mas vi no rosto de Isabela que a mensagem tinha atingido o alvo. Naquela noite, Augusto ligou de novo. Helena, consegui falar com o Dr. Mendes. Ele aceitou ser testemunha. Disse que você sempre foi uma paciente lúcida, independente, que nunca demonstrou sinais de demência ou confusão mental. Aquilo me trouxe um alívio enorme. Obrigada, Augusto. De coração. Não precisa agradecer. Agora tem outra coisa. Eu investiguei as vendas que Daniel fez. Os 3 galpões foram vendidos em menos de 2 meses, todos abaixo do valor de mercado. Vendas apressadas. Isso pode ser usado como prova de má-fé. Quanto ele perdeu nas vendas? Perguntei. Pelos meus cálculos, pelo menos 2 milhões. Ele vendeu por 6, mas o valor real seria perto de 8. 2 milhões jogados fora só para conseguir dinheiro rápido. Meu patrimônio. Meu trabalho. Tudo que Maurício e eu construímos. Sendo destruído por ganância. Augusto, eu quero processar ele. Quero que ele devolva cada centavo. Quero que ele pague por isso. E ele vai pagar, Helena. Mas primeiro, a gente precisa vencer essa interdição. Porque se você perder, não adianta mais nada, entende? Eu entendia. Os dias seguintes foram de preparação. Augusto me deu uma lista de perguntas que o perito provavelmente faria. Data de nascimento, endereço, nome completo dos pais, histórico médico, perguntas sobre memória recente e memória antiga. Isabela me ajudava a treinar. Sentávamos na mesa e ela fazia as perguntas, cronometrando minhas respostas. Qual seu nome completo? Helena Maria Bittencourt. Data de nascimento? 15 de março de 1955. Onde você nasceu? Interior do Paraná. Cidade pequena chamada Palmital. Qual o nome do seu marido? Maurício Bittencourt. Quando ele faleceu? 10 anos atrás, 20 de junho. As perguntas iam e vinham. Algumas eram fáceis. Outras me faziam hesitar. Não porque eu não soubesse, mas porque a pressão de ter que provar minha sanidade me deixava tensa. Vó, você precisa respirar, Isabela dizia. Responde devagar, olha nos olhos do perito, não fica nervosa. Mas como não ficar nervosa? Como manter a calma sabendo que uma palavra errada, uma pausa longa demais, poderia me custar tudo? Uma semana antes da audiência, Augusto apareceu com outra notícia. Daniel está levando a mãe de Lorena como testemunha, Dona Glória. A mulher que ajudou a planejar meu roubo. O que ela vai dizer? Perguntei. Provavelmente que você está confusa, que esquece coisas, que precisa de ajuda. Ela vai mentir, Helena, e a gente precisa estar preparado para isso. Como? Desmentindo, apresentando provas, mostrando que você é lúcida. Dr. Mendes vai ajudar nisso. Mas você também vai falar, Helena. Você vai contar sua história. E você vai olhar naquele juiz e mostrar para ele que você não é o que eles estão dizendo. Será que eu ia conseguir? Na noite anterior à audiência não consegui dormir. Fiquei deitada olhando para o teto, repassando as perguntas na cabeça. Nome, data, endereço, marido, filhos, trabalho, patrimônio. Tudo estava lá, na minha cabeça. Eu sabia, eu lembrava, eu era capaz. Mas e se na hora eu travasse? E se o nervosismo me fizesse parecer confusa? E se o perito interpretasse meu medo como incapacidade? Isabela entrou no quarto de madrugada. Deitou ao meu lado, como fazia quando era criança, e tinha medo de dormir sozinha. Vó, você vai arrasar amanhã. Eu sei que vai. Segurei a mão dela e tentei acreditar. No dia da audiência,
Acordei cedo. Tomei banho, vesti meu melhor vestido, passei batom. Queria parecer digna. Queria parecer forte, mas por dentro eu estava tremendo. Augusto nos buscou às 8 da manhã. Fomos direto para o fórum. Um prédio cinza, frio, cheio de gente correndo de um lado para o outro. Entramos na sala de espera. E foi aí que eu o vi. Daniel, sentado do outro lado da sala de terno, ao lado de Lorena e Dona Glória. Nossos olhares se cruzaram. Ele não desviou, apenas me encarou, o rosto inexpressivo, e naquele momento eu soube. Meu filho não ia recuar, não ia desistir, não ia ter pena. Ele queria vencer e ia fazer qualquer coisa para isso. A porta da sala de audiência se abriu. Uma funcionária chamou nossos nomes. Era a hora. Entrei naquela sala com as pernas bambas, o coração acelerado, a boca seca. O juiz estava sentado atrás de uma mesa alta. Um homem de meia idade, óculos, expressão séria. Ao lado dele, o perito. Um psiquiatra jovem de jaleco branco, olhar atento. Sentei na cadeira que me indicaram. Isabela ficou ao meu lado. Augusto do outro. Do outro lado, Daniel, Lorena, Dona Glória e o advogado deles. O juiz bateu o martelo. Vamos começar. E ali, naquela sala fria e silenciosa, começou a batalha pela minha dignidade. Se você chegou até aqui, se está acompanhando essa história, se está sentindo cada momento comigo, eu preciso te pedir uma coisa. Se inscreve no canal, deixa aquele like, porque o que vem agora, o que acontece dentro daquela sala de audiência, vai mudar tudo. E eu preciso saber que você está aqui comigo. Que você quer saber o que aconteceu. Por que essa luta? Ela está longe de acabar. O perito me olhou e sorriu. Um sorriso profissional, neutro. Dona Helena, vou fazer algumas perguntas para a senhora. Fique tranquila, não é nada difícil. Pode responder no seu tempo. Respirei fundo. Olhei para Isabela. Ela me deu um sorriso encorajador. Qual seu nome completo? Helena Maria Bittencourt. Data de nascimento? 15 de março de 1955. Onde a senhora nasceu? Interior do Paraná. Cidade de Palmital. As perguntas continuaram. Nome do marido, data do falecimento, nome do filho, endereço atual. Eu respondia uma por uma, tentando manter a voz firme. E então, ele fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Dona Helena, a senhora poderia me dizer o que jantou ontem? Ontem. O que eu jantei ontem? Minha mente ficou em branco. Tentei lembrar. Sopa. Não. Arroz? Talvez. Isabela tinha feito algo, mas o quê? O silêncio se alongou. Senti o olhar de Daniel sobre mim, o olhar do perito, do juiz. E então, Isabela tocou levemente minha mão debaixo da mesa. Frango grelhado com salada, vó, lembra? Você disse que estava uma delícia. Ah, sim. Frango grelhado. Frango grelhado com salada, repeti. O perito anotou algo. Meu coração disparou. Será que ele achou que eu não sabia? Que eu estava confusa? Que precisei de ajuda para lembrar? Você já teve aquele momento de pânico onde sente que tudo pode desmoronar por causa de uma única hesitação? Porque foi isso que senti. O perito continuou com mais perguntas. Sobre memória, sobre rotina, sobre finanças. E então ele perguntou: a senhora administra seus próprios bens? Administrava, respondi, a voz saindo mais firme. Até meu filho vender 3 dos meus galpões sem eu saber. O advogado de Daniel se levantou. Excelência, a testemunha está sendo tendenciosa. O juiz levantou a mão. Deixe ela falar. Olhei para o juiz. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu senti raiva. Raiva de verdade. Eu construí 8 galpões industriais do zero. Comprei cada um deles com dinheiro do meu trabalho. E meu filho vendeu 3 deles, abaixo do valor de mercado, para uma empresa que tem o nome dele e da esposa dele. E agora, ele quer me declarar incapaz para vender o resto. Isso não é cuidado, isso é roubo.
O silêncio na sala foi absoluto. O juiz me olhou. Depois olhou para Daniel. Senhor Daniel, a senhora está dizendo a verdade? Daniel não respondeu. Apenas olhou para o advogado dele. E foi nesse momento que eu percebi. Eu tinha uma chance. Uma única chance de vencer. E eu não ia desperdiçar. O juiz olhou para Daniel e repetiu a pergunta. Senhor Daniel, é verdade o que sua mãe está dizendo? O senhor vendeu propriedades dela sem autorização? O advogado de Daniel se levantou rapidamente. Excelência, meu cliente agiu dentro dos limites da procuração outorgada pela senhora Helena. Tudo foi feito de forma legal e documentada. Legal, sim, Augusto interveio. Mas ético? Moral? Ele vendeu abaixo do valor de mercado, transferindo para uma empresa onde ele é sócio. Isso se chama apropriação indébita. O juiz levantou a mão pedindo silêncio. Vamos por partes. Dr. Cardoso, ele se dirigiu ao perito. A senhora já terminou sua avaliação inicial? O perito assentiu. Sim, excelência. Mas gostaria de fazer mais algumas perguntas. Meu estômago apertou. Mais perguntas. Mais chances de eu falhar. Dona Helena, o perito continuou. A senhora consegue me dizer quanto tem na sua conta bancária atualmente? Parei, pensei. Quanto eu tinha? Eu não sabia exatamente. Fazia semanas que não acessava minha conta. Não sabia nem se ainda tinha acesso depois de tudo o que Daniel fez. Eu não sei o valor exato. Faz algumas semanas que não consigo acessar minhas contas. O perito anotou. E por que não consegue acessar? Porque meu filho trocou as senhas, bloqueou meu acesso. O advogado de Daniel se levantou novamente. Excelência, isso não é verdade. A senhora Helena simplesmente esqueceu as senhas. Isso é mais um indício da sua confusão mental. Senti a raiva subir pela garganta. Eu não esqueci nada. Ele trocou as senhas. Ele me bloqueou. Dona Helena, por favor, mantenha a calma, o juiz disse. Mas como manter a calma? Como não gritar quando cada palavra minha era distorcida, quando cada hesitação era usada contra mim? Respirei fundo. Fechei os olhos por um segundo. E quando abri, olhei diretamente para o juiz. Senhor juiz, eu não sou perfeita. Eu não lembro de tudo o que jantei semana passada. Eu não sei o saldo exato da minha conta porque fui impedida de acessá-la. Mas eu sei exatamente quantos galpões eu tenho. Sei quanto cada um vale. Sei o nome de cada empresa que aluga eles. Sei quanto entrava de aluguel todo mês. E sei que meu filho vendeu 3 deles e ficou com o dinheiro. O silêncio na sala foi profundo. O perito me olhou com atenção. Anotou algo. Depois olhou para o juiz. Excelência, posso chamar as testemunhas agora? Pode. A primeira a ser chamada foi Dona Glória, a mãe de Lorena. Ela entrou na sala com aquela postura falsa, aquele sorriso de quem está fazendo um favor. Sentou na cadeira de testemunha e jurou dizer a verdade. O advogado de Daniel começou. Dona Glória, a senhora convive com a senhora Helena há quanto tempo? Há uns 5 anos, desde que minha filha casou com Daniel. E como a senhora descreveria o comportamento da senhora Helena nos últimos meses? Dona Glória suspirou, como se estivesse carregando um peso enorme. Olha, eu não gosto de falar mal de ninguém, mas a Helena está muito confusa. Ela esquece coisas, repete as mesmas perguntas várias vezes. Outro dia, ela me perguntou 3 vezes a mesma coisa no intervalo de 1 hora. Mentira, mentira descarada. Eu mal falava com Dona Glória. Nos últimos meses eu a vi 2, talvez 3 vezes. E nunca repeti nenhuma pergunta para ela. Isabela apertou minha mão debaixo da mesa. Estava tremendo de raiva. E a senhora acha que a senhora Helena é capaz de administrar seus próprios bens? O advogado continuou. Não, sinceramente não. Ela precisa de ajuda. E o Daniel, coitado, está tentando ajudar, mas ela se recusa. Fica brava, acha que todo mundo está contra ela. Acha que todo mundo está contra ela, como se eu fosse paranoica.
como se tudo isso fosse invenção da minha cabeça. Augusto se levantou. Dona Glória, a senhora tem algum interesse financeiro nessa questão? Ela franziu a testa. Como assim? A senhora ou sua filha ganham alguma coisa se a senhora Helena for interditada? Ela hesitou. Apenas 1 segundo, mas foi o suficiente. Não, claro que não. Então por que sua filha é sócia da empresa que comprou os galpões da senhora Helena? Silêncio. Dona Glória abriu a boca. Fechou. Olhou para o advogado de Daniel como se pedisse ajuda. Eu não sei de detalhes de negócios. Isso é com eles. Augusto sorriu. Um sorriso pequeno, frio. Sem mais perguntas. Dona Glória saiu da sala. Mas o estrago já estava feito. Ela tinha plantado a dúvida, tinha pintado a imagem de uma velha confusa, paranoica, incapaz. Você já foi descrita como algo que você não é? Já teve sua palavra questionada, sua sanidade colocada em dúvida? A próxima testemunha foi Daniel. Meu filho, sentado na cadeira de testemunha, jurando dizer a verdade. Olhei para ele, procurei nos olhos dele algum sinal de arrependimento, de hesitação, mas não havia nada, apenas determinação. O advogado dele começou com perguntas fáceis: nome, profissão, relação com a vítima. Senhor Daniel, por que o senhor entrou com o pedido de interdição da sua mãe? Daniel respirou fundo, como se estivesse carregando um fardo pesado. Porque eu amo minha mãe. E eu estou vendo ela se perder. Ela esquece coisas. Ela não consegue mais tomar decisões sozinha. Ela confia em pessoas erradas. E eu tenho medo. Tenho medo que alguém se aproveite dela. Alguém se aproveite dela. A ironia era tão grande que eu quase ri. E sobre as vendas dos galpões? O advogado continuou. O senhor pode explicar? Sim. Minha mãe me deu procuração para administrar os bens dela, porque ela não conseguia mais fazer isso sozinha. E eu vendi 3 galpões porque precisávamos de liquidez. Haviam dívidas, impostos atrasados. Eu estava tentando proteger o patrimônio dela. Dívidas, impostos atrasados, mais mentiras. Eu não tinha nenhuma dívida. Meus impostos estavam todos em dia. Eu sempre fui meticulosa com essas coisas. Augusto se levantou quando chegou sua vez de perguntar. Senhor Daniel, o senhor pode apresentar comprovação dessas dívidas? Daniel hesitou. Eu teria que buscar os documentos. Porque eu consultei a Receita Federal e não encontrei nenhum débito em nome da senhora Helena. Nenhum imposto atrasado, nada. O rosto de Daniel corou. Pode ter sido um erro meu, então. Eu achei que havia. O senhor também disse que vendeu os galpões para proteger o patrimônio, mas vendeu para uma empresa onde o senhor é sócio, não é mesmo? Sim, mas... E essa empresa, senhor Daniel, foi criada há quanto tempo? Silêncio. 3 meses, Augusto respondeu por ele. 3 meses antes das vendas, uma empresa recém-criada, sem histórico, sem capital, que magicamente comprou 3 galpões industriais da sua mãe. Isso não lhe parece suspeito? O advogado de Daniel se levantou. Excelência, essa linha de questionamento é tendenciosa. Senhor juiz, Augusto disse a voz firme, isso não é tendencioso. Isso é a verdade. E a verdade é que o senhor Daniel criou uma empresa fantasma para roubar os bens da própria mãe. O juiz bateu o martelo. Ordem! Vamos manter o respeito aqui. Mas o recado já tinha sido dado. E pelo olhar do juiz, eu sabia que ele tinha entendido. Depois de Daniel, foi a vez de Dr. Mendes, meu cardiologista. Ele entrou na sala com aquela postura serena, respeitável. Cabelos completamente brancos, óculos de grau, um ar de autoridade que anos de medicina trazem. Augusto o questionou. Dr. Mendes, há quanto tempo o senhor atende a senhora Helena? 15 anos. E como o senhor descreveria o estado mental dela? Lúcido, sempre foi. A senhora Helena é uma das pacientes mais organizadas que eu tenho. Ela lembra de todos os medicamentos que toma,
dos horários, das dosagens. Ela faz perguntas pertinentes sobre sua saúde. Ela toma decisões informadas. Em todos esses anos, eu nunca vi nenhum sinal de demência ou confusão mental. As palavras dele caíram na sala como âncoras. O advogado de Daniel tentou rebater. Dr. Mendes, o senhor é cardiologista, não psiquiatra. Como pode atestar a saúde mental da senhora Helena? Dr. Mendes o olhou com aquele olhar calmo, quase paternal. Jovem, eu sou médico há 42 anos. Eu sei reconhecer quando um paciente está lúcido, e a senhora Helena está. Sem mais perguntas. Quando o Dr. Mendes saiu, eu senti que talvez, apenas talvez, eu tivesse uma chance. O juiz olhou para o perito. Dr. Cardoso, qual sua conclusão? O perito olhou para suas anotações. Depois olhou para mim. Excelência, com base na avaliação que fiz, a senhora Helena não apresenta sinais de demência senil ou incapacidade cognitiva significativa. Ela demonstrou memória adequada para fatos recentes e antigos, capacidade de raciocínio lógico e compreensão da sua situação financeira. Houve algumas hesitações, mas isso pode ser atribuído ao nervosismo natural da situação. Meu coração disparou. Não apresenta sinais de demência. Capaz. Lúcida. Olhei para Daniel. Ele estava pálido. Lorena, ao lado dele, apertava a bolsa com força. O juiz fechou a pasta na sua frente. Muito bem. Eu vou analisar tudo o que foi apresentado aqui hoje. Testemunhos, documentos, laudo pericial. A decisão será proferida em 10 dias. Até lá, a liminar que suspende os poderes da procuração continua em vigor. Senhor Daniel, o senhor está proibido de realizar qualquer transação em nome da sua mãe. Está encerrada a audiência. 10 dias. Mais 10 dias de espera. Mais 10 dias de angústia. Saímos da sala. Isabela me abraçou forte. Você foi incrível, vó. Você arrasou. Augusto sorriu. Helena, acho que temos boas chances. O perito foi categórico. E o juiz percebeu as contradições no depoimento do Daniel. Mas eu não conseguia comemorar. Porque 10 dias é muito tempo. Muito tempo para Daniel inventar algo novo. Muito tempo para as coisas darem errado. Estávamos saindo do fórum quando vi Daniel e Lorena no corredor. Eles pararam ao me ver. Daniel deu um passo à frente. Mãe? Não, eu disse, a voz firme. Não me chame de mãe. Você perdeu esse direito. Ele abriu a boca, mas não disse nada. Apenas me olhou. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu vi algo no rosto dele. Não era arrependimento, era medo. Medo de perder, medo de ser descoberto, medo das consequências. E eu? Eu virei as costas e fui embora. Porque naquele momento, eu não era mais a mãe que perdoava tudo. Eu era a mulher que lutava pela própria dignidade. E eu não ia parar até vencer. O que aconteceu ali dentro mudou tudo. Voltamos para o apartamento em silêncio. Isabela dirigia. Eu olhava pela janela. Vó, você acha que a gente venceu? Ela perguntou. Não sei, minha filha. Só vamos saber daqui a 10 dias. Mas no fundo eu tinha esperança. Pela primeira vez em semanas, eu tinha esperança. Chegamos em casa, Isabela fez chá. Sentamos na varanda olhando o pôr do sol. Sabe o que eu mais quero, Isabela? Perguntei, quebrando o silêncio. O que, vó? Justiça, não vingança. Justiça. Quero que ele devolva o que roubou. Quero que ele enfrente as consequências. Mas mais do que tudo, quero minha vida de volta. Isabela segurou minha mão. E você vai ter, eu prometo. Os 10 dias que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Cada manhã eu acordava pensando, será que hoje? Será que o juiz já decidiu? Augusto ligava todo dia, atualizando sobre pequenos detalhes processuais. Mas a decisão? Ainda não. Foi no 9º dia que algo aconteceu. Isabela recebeu uma mensagem de Daniel. Isabela, preciso falar com sua avó, por favor, é urgente.
Ela me mostrou. Olhei para a mensagem e senti um aperto no peito. O que você acha que ele quer? Ela perguntou. Não sei, mas não é nada bom. Você quer que eu responda? Pensei. Por um lado, não queria dar a ele a satisfação de pensar que eu estava disponível. Por outro, uma parte de mim, uma parte pequena e ferida, queria saber o que ele tinha a dizer. Pergunta o que ele quer. Isabela digitou. A resposta veio imediatamente. Quero me desculpar. Preciso conversar com ela, pessoalmente. Desculpar. Será que era real ou era mais uma armadilha? Vó, o que você quer fazer? Olhei para o celular. Olhei para Isabela. E então, contra todos os conselhos da minha cabeça, eu disse: marca um encontro, mas num lugar público, e você vai comigo. Isabela hesitou. Vó, tem certeza? Não, mas eu preciso ouvir o que ele tem a dizer. Porque no fundo, apesar de tudo, apesar da traição, da dor, da humilhação, ele ainda era meu filho. E uma parte de mim ainda queria acreditar que havia algo de bom nele. Mesmo que essa parte fosse cada vez menor. Marcamos o encontro para o dia seguinte, numa cafeteria no centro da cidade. Um lugar movimentado, cheio de gente, onde nada de ruim poderia acontecer. Pelo menos era o que eu queria acreditar. Isabela insistiu em ir comigo. Augusto também quis estar presente, mas eu recusei. Aquilo era entre mim e meu filho, entre o que restava de nós. Chegamos 15 minutos adiantadas. Sentamos numa mesa perto da janela, de onde dávamos para ver a rua. Pedi um café que mal consegui beber. Isabela ficou em silêncio ao meu lado, alerta, tensa. Daniel chegou pontualmente, sozinho, sem Lorena. Ele entrou na cafeteria, olhou ao redor até nos ver e caminhou até nossa mesa. Parecia cansado. Olheiras fundas, barba por fazer, o terno amarrotado. Sentou na cadeira em frente a mim sem pedir licença. Mãe? Olhei para ele, mas não respondi. Não ia facilitar. Ele suspirou, passou a mão pelo rosto. Eu não sei nem por onde começar. Comece pedindo desculpas, Isabela disse, a voz cortante. Daniel olhou para a filha dele. Havia mágoa naquele olhar, mas também havia algo que eu não conseguia decifrar. Isabela, você não entende. Você é jovem, não sabe como as coisas funcionam. Eu sei como funciona roubar a própria mãe, ela respondeu. Daniel apertou os lábios, respirou fundo, e então olhou para mim. Mãe, eu errei. Eu sei que errei, mas eu não fiz isso sozinho. Eu fui pressionado. Pressionado, claro. A culpa sempre era de outra pessoa. Pressionado por quem? Perguntei, a voz fria. Por Lorena, por Francisco, o pai dela. Eles me convenceram de que era a melhor coisa a fazer. Que você estava ficando confusa, que precisava de ajuda. Que se eu não agisse logo, você ia acabar perdendo tudo. Você já ouviu uma desculpa tão frágil que dói? Tão transparente que chega a ser ofensiva? Daniel, eu disse, mantendo o tom calmo. Você vendeu 3 galpões que eu construí com o suor do meu trabalho. Você transferiu 6 milhões de reais para uma empresa que tem seu nome. Você planejou me internar à força. E agora você vem me dizer que foi manipulado? Foi. Mãe, você não sabe como é viver com Lorena. Ela é diferente quando a gente está sozinho. Ela pressiona, ela exige, ela o quê? Te obrigou a assinar os documentos? Te obrigou a criar uma empresa fantasma? Te obrigou a me drogar? Ele ficou em silêncio. Desviou o olhar. Eu não sabia do remédio no suco. Isso foi ideia dela, eu juro. Mas você sabia da internação? Eu disse. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Daniel não respondeu. E o silêncio dele foi a confirmação que eu precisava. Isabela se levantou, as mãos tremendo. Pai, você é patético. Você está aqui tentando jogar a culpa na mamãe, mas você é tão culpado quanto ela. E sabe o pior?
A vovó ainda tem pena de você. Mesmo depois de tudo, ela ainda te ama. E você? Você só pensa em dinheiro? Daniel olhou para a filha dele com uma expressão que eu não consegui ler. Dor? Vergonha? Raiva? Isabela, você não tem o direito de me julgar. Você ainda é uma criança. Eu tenho 18 anos e tenho caráter, coisa que você perdeu faz tempo. A tensão na mesa era palpável. Pessoas ao redor começaram a olhar. Eu sabia que precisávamos manter a calma, não fazer uma cena. Daniel, eu disse a voz baixa, mas firme. O que você quer de verdade? Por que me chamou aqui? Ele finalmente me olhou nos olhos. E o que eu vi lá me assustou. Não era arrependimento, era desespero. Eu preciso que você retire a ação. Preciso que você desista da interdição, da anulação das vendas, de tudo. Então era isso. Não era arrependimento. Era medo das consequências. E por que eu faria isso? Porque se você não fizer, eu vou perder tudo. A empresa vai falir. Lorena vai me deixar. Eu vou acabar preso. Preso. A palavra pairou no ar entre nós. E você acha que isso me importa? Perguntei. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Você é minha mãe. E você é meu filho. E me traiu. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. Não sei se eram reais ou encenadas. Naquele ponto, eu não sabia mais distinguir. Mãe, por favor, eu estou te implorando. Retira essa ação. A gente resolve isso em família. Eu devolvo o dinheiro aos poucos. Mas não me destrói. Não me joga na cadeia. Olhei para aquele homem na minha frente. O homem que eu criei, que eu embalei no colo quando bebê, que eu consolei quando o pai morreu, e tudo o que eu sentia era vazio. Onde estava meu filho? Quando foi que ele se tornou isso? Daniel, eu não posso fazer o que você está pedindo. Por quê? Porque se eu fizer, você vai continuar. Vai continuar roubando, mentindo, manipulando, e da próxima vez você vai ter sucesso. E eu vou acabar trancada num lugar de onde nunca vou sair. Ele balançou a cabeça desesperado. Não, eu prometo que não. Eu vou mudar, eu vou. Chega. Levantei, peguei minha bolsa. Isabela, vamos embora. Mãe, espera. Mas eu não esperei. Virei as costas e saí daquela cafeteria com Isabela ao meu lado. Só quando entramos no carro é que eu percebi que estava chorando. No dia seguinte, Augusto ligou. E a notícia não era boa. Helena, temos um problema. Meu estômago apertou. O que foi? Descobri que Daniel não agiu sozinho nas vendas. Ele teve um cúmplice. Alguém que falsificou sua assinatura em alguns dos documentos. Quem? Francisco, o pai de Lorena. Ele é despachante. Tem acesso a cartórios, conhece gente. Ele foi quem facilitou tudo. Francisco, o homem que eu mal conhecia, o sogro de Daniel. E o que isso significa? Augusto hesitou antes de responder. Significa que o processo vai ficar mais complicado, porque agora não é só seu filho que está envolvido, é uma quadrilha. E quadrilhas têm advogados, bons advogados, e dinheiro para arrastar isso por anos. Anos. A palavra me atingiu como um soco. Augusto, eu não tenho anos. Eu tenho 70. Eu não aguento mais isso. Eu sei, Helena, eu sei. Mas a gente não pode desistir agora. Desliguei o telefone e sentei no sofá. Isabela estava na cozinha preparando o almoço, mas eu não tinha fome. Não tinha vontade de nada. Foi aí que meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi hesitante. Alô? Dona Helena? Aqui é Dr. Cardoso, o perito que fez sua avaliação. Meu coração disparou. Sim, doutor. Como posso ajudá-lo? Eu preciso falar com a senhora. Pessoalmente. É urgente. Sobre o quê? Houve uma pausa. Uma pausa longa demais. Sobre algo que descobri depois da audiência. Algo que pode mudar tudo. Meu sangue gelou. O que o senhor descobriu? Não posso falar por telefone.
Pode vir ao meu consultório hoje à tarde? Olhei para o relógio. 2 da tarde. Posso? Que horas? 5 horas. E por favor, venha sozinha. Ele desligou antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa. Sozinha. Por que sozinha? Contei para Isabela. Ela ficou alarmada. Vó, isso pode ser uma armadilha. Não vai. Mas e se for importante? E se ele descobriu algo que pode me ajudar? Ou pode te prejudicar? Vó, você não conhece esse homem. Ele pode estar trabalhando para o papai. Ela tinha razão. Era arriscado. Mas uma parte de mim, aquela parte desesperada por respostas, queria ir. Liguei para Augusto, contei sobre a ligação. Helena, não vai, é perigoso. Mas... Não vai. Esse homem é um perito nomeado pelo tribunal. Ele não pode te procurar fora do processo. Isso é irregular. Pode ser uma tentativa de te intimidar. Então era isso. Uma armadilha. Mas por quê? O que eles ainda queriam de mim? Decidi não ir. Bloqueei o número e tentei continuar minha vida. Mas naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando no que o perito tinha descoberto. O que poderia mudar tudo? Foi no dia seguinte que a bomba explodiu. Augusto apareceu no apartamento com o rosto pálido, uma pasta na mão. Helena, senta. Sentei. Isabela se aproximou. O que foi? Augusto abriu a pasta e tirou um documento. Daniel entrou com uma nova ação. Dessa vez, não é interdição. O que é então? Ele respirou fundo. Ele está te acusando de apropriação indébita. Diz que você desviou o dinheiro da empresa que vocês tinham juntos, que você escondeu bens e que ele, como sócio, tem direito à metade de tudo. Meu mundo desabou de novo. Mas eu nunca tive empresa com ele. Eu nunca... Tem documentos, Helena, contratos assinados há 2 anos, comprovantes de transferências. Tudo em nome de uma empresa que, segundo esses papéis, vocês 2 eram sócios. Mas isso é mentira! Eu nunca assinei nada disso! Augusto me olhou com pena. Helena, as assinaturas batem com as suas e tem reconhecimento de firma. Reconhecimento de firma, Francisco. Ele tinha falsificado minha assinatura e agora tinha documentos oficiais, carimbados, registrados, provando algo que nunca existiu. O que eu faço agora? Perguntei, a voz saindo num fio. A gente prova que é falsificação. Fazemos uma perícia grafotécnica, mas isso leva tempo, meses, e enquanto isso seus bens podem ser bloqueados. Bloqueados. Tudo isso que me restava. Bloqueado. Isabela segurou minha mão. Vó, a gente vai conseguir, eu prometo. Mas eu não tinha mais certeza, porque a cada passo que eu dava, eles davam 2. A cada vitória pequena, eles traziam uma derrota maior, e eu estava cansada, tão cansada. Naquela noite olhei pela janela do apartamento. A cidade continuava viva lá fora. Pessoas rindo, vivendo, seguindo em frente. E eu? Eu estava presa numa guerra que não sabia se ia vencer. Você já se sentiu assim? Tão pequena diante de algo tão grande que parece impossível de derrotar? Fechei os olhos, respirei fundo. E então, no silêncio daquela noite, tomei uma decisão. Eu não ia desistir. Não importava quanto tempo levasse. Não importava quantas mentiras eles inventassem. Não importava quantos documentos falsos eles criassem. Eu ia lutar. Até o fim. Porque eu não era só Helena, a mãe traída. Eu era Helena Bittencourt, a mulher que construiu um império do zero. A mulher que sobreviveu à morte do marido. A mulher que nunca, nunca desistiu de nada. E eles iam descobrir isso da pior maneira possível. No dia seguinte, liguei para Augusto. Augusto, quero processar todos eles. Daniel, Lorena, Francisco, Dona Glória. Quero que respondam criminalmente. Quero que paguem por cada mentira, cada documento falso, cada noite que me fizeram passar em claro. Houve uma pausa do outro lado. Helena, você tem certeza? Isso vai ser uma guerra. Uma guerra longa e difícil. Eu sei, mas não tenho escolha.
Você sempre tem escolha. Não, não tenho. Porque se eu recuar agora, eu perco. E eu não vou perder. Não para eles. Augusto suspirou. Então vamos à guerra. E foi aí que tudo mudou. Porque a mulher que tinha fugido da própria festa de aniversário, ela não existia mais. No lugar dela havia uma guerreira. E essa guerra estava apenas começando. A decisão do juiz chegou numa manhã de quinta-feira, 12 dias depois da audiência. Augusto me ligou às 9 da manhã. A voz dele estava diferente. Nem aliviada, nem devastada. Apenas cansada. Helena, o juiz decidiu. Meu coração parou. E? Você venceu a ação de interdição. O juiz negou o pedido de Daniel. Você foi considerada plenamente capaz. Fechei os olhos, respirei fundo. Senti um alívio tão grande que minhas pernas faltaram. Mas tem um porém, Augusto continuou. Claro que tinha. A nova ação que Daniel entrou, a de apropriação indébita contra você, foi aceita. O juiz determinou que seja aberta uma investigação. E enquanto isso, parte dos seus bens ficam bloqueados preventivamente. O alívio durou menos de 10 segundos. Quanto? 2 dos 5 galpões que restaram. Eles ficam congelados até a perícia grafotécnica comprovar que as assinaturas são falsas. E isso pode levar de 3 a 6 meses. 3 a 6 meses sem poder vender, sem poder negociar, sem poder fazer nada com meu próprio patrimônio. Augusto, eu não aguento mais isso. Eu sei. Mas pelo menos você não foi interditada. Isso é uma vitória, Helena. Era. Eu sabia que era. Mas não parecia. Desliguei o telefone e sentei no sofá. Isabela estava na cozinha fazendo café. Quando viu minha cara, correu até mim. Vó, o que foi? Contei. Ela me abraçou forte. Pelo menos você não perdeu tudo. Ainda tem 3 galpões livres. Ainda pode administrar sua própria vida. Ela tinha razão. Mas tudo o que eu sentia era cansaço. Naquela tarde, Isabela foi para a faculdade. Ela tinha perdido tantas aulas por minha causa que os professores começaram a cobrar. Eu insisti que ela fosse, que eu ficava bem sozinha. Fiquei sentada no apartamento, olhando pela janela, tentando organizar meus pensamentos. Foi aí que resolvi fazer algo que não fazia há semanas, entrar na minha conta de e-mail. Peguei meu notebook velho, aquele que eu usava antes de Daniel oferecer ajuda, e trocar tudo por dispositivos novos que ele controlava. Liguei. A senha ainda funcionava. Abri a caixa de entrada. Centenas de e-mails não lidos, spam, propagandas, notificações. E então vi um e-mail que me chamou a atenção. Remetente, cartoril.silva@outlook.com. Assunto, cópia de documentos. Senhora Helena Bittencourt, cliquei. O e-mail tinha sido enviado há 3 semanas. Estava marcado como lido, mas eu nunca tinha visto aquilo na vida. Prezada senhora Helena, conforme solicitado pelo senhor Daniel Bittencourt, segue em anexo cópia autenticada dos documentos referentes à constituição da empresa Bittencourt, em Filhos Litada, registrada em 15 de março de 2023. AT Tabelião Silva. Anexo. 3 arquivos PDF. Abri o primeiro arquivo. Era um contrato social. Uma empresa. E lá estava. Helena Maria Bittencourt, CPF, Steix, e sócia com 50% do capital social. Minha assinatura estava na última página. Mas eu nunca tinha assinado aquilo. Abri o segundo arquivo. Reconhecimento de firma. Cartório Silva, município vizinho. Terceiro arquivo. Comprovante de transferência de um dos meus galpões para essa empresa. Meu sangue gelou. Essa era a prova que Daniel estava usando contra mim. A prova de que eu era sócia dele numa empresa fantasma. Mas por que o cartório tinha me enviado isso? Por que estava marcado como lido se eu nunca tinha aberto? Fui até as configurações do e-mail. Verifiquei os acessos recentes. E então vi. 3 semanas atrás,
Meu e-mail tinha sido acessado de outro dispositivo, um celular. IP diferente. Daniel. Ele tinha acessado o meu e-mail, tinha visto esse documento e tinha marcado como lido para eu não ver. Mas por quê? Se ele queria usar isso contra mim, por que esconder? Reli o e-mail e então percebi. Conforme solicitado pelo Sr. Daniel Bittencourt. Daniel tinha pedido esse documento. Ele tinha mandado fazer o registro. Isso não era prova contra mim. Isso era prova contra ele. Meu coração disparou. Peguei o celular e liguei para Augusto. Augusto, eu encontrei algo. Expliquei tudo. O e-mail, os anexos, o acesso não autorizado. Ele ficou em silêncio do outro lado por longos segundos. Helena, isso muda tudo. Esse e-mail comprova que Daniel forjou o documento. E o fato dele ter acessado sua conta sem autorização é crime. Invasão de dispositivo. Tem até lei específica para isso. O que a gente faz agora? A gente junta isso com a perícia grafotécnica que já está em andamento. E a gente vira o jogo. Pela primeira vez em semanas, senti esperança de verdade. 2 dias depois, Augusto apresentou o e-mail ao juiz junto com um pedido de desbloqueio dos meus bens e abertura de investigação criminal contra Daniel. A resposta veio rápida. O juiz ordenou que Daniel prestasse esclarecimentos. A audiência foi marcada para a semana seguinte. E dessa vez eu sabia. Era tudo ou nada. No dia da audiência, cheguei ao fórum com Isabela e Augusto. Daniel estava lá, mas Lorena não. Francisco também não. Ratos fugindo do navio. O juiz entrou. Todos se levantaram. Sentamos. Senhor Daniel, o juiz começou. Foi apresentado aos autos um e-mail que indica que o senhor solicitou o registro de uma empresa usando o nome de sua mãe sem o consentimento dela. O que o senhor tem a dizer? Daniel olhou para o advogado dele. O advogado se levantou. Excelência, meu cliente nega qualquer irregularidade. O e-mail pode ter sido adulterado. Adulterado? O juiz levantou uma sobrancelha. O cartório confirmou a autenticidade e há registro de acesso não autorizado ao e-mail da senhora Helena a partir do dispositivo do senhor Daniel. Como o senhor explica isso? Silêncio. O advogado de Daniel não tinha resposta. O juiz continuou. Além disso, a perícia grafotécnica preliminar indica divergências significativas entre a assinatura da senhora Helena nos documentos da suposta empresa e as assinaturas dela em documentos oficiais anteriores. Daniel estava pálido. As mãos dele tremiam. Senhor Daniel, o senhor tem algo a declarar? E foi aí que aconteceu algo que eu jamais imaginei. Daniel se levantou. Olhou para o juiz, depois olhou para mim e desabou. Eu não queria chegar nesse ponto. Eu precisava do dinheiro. A empresa de Lorena estava quebrada. O pai dela tinha dívidas. Eles me pressionaram. Disseram que se eu não conseguisse dinheiro rápido, iam me deixar. E eu tinha medo de perder tudo. Tinha medo de perder tudo. Então ele escolheu me fazer perder tudo. O juiz bateu o martelo. Senhor Daniel, o senhor está confessando ter cometido falsificação de documento e apropriação indébita? O advogado de Daniel tentou intervir, mas Daniel levantou a mão. Sim, eu confesso. Mas eu fiz isso porque minha mãe nunca me deu valor. Tudo era sempre sobre o que meu pai construiu. Eu nunca fui bom o suficiente. Eu só queria provar que eu era capaz. Você consegue imaginar ouvir isso? Que seu filho te roubou porque achava que você não dava valor para ele? O juiz suspirou. Senhor Daniel, isso não é justificativa. É uma confissão. E com base nisso, eu estou determinando, primeiro, o bloqueio dos bens da senhora Helena fica imediatamente suspenso. Segundo, as vendas dos 3 galpões são anuladas. Os imóveis devem retornar ao patrimônio da senhora Helena. Terceiro, o senhor Daniel deve devolver integralmente os valores recebidos nas vendas corrigidos. Quarto,
encaminho cópia destes autos ao Ministério Público para abertura de inquérito criminal. Daniel sentou, a cabeça baixa, derrotado. Eu deveria sentir vitória. Deveria sentir alívio. Mas tudo o que eu sentia era tristeza. Saímos do fórum. Augusto estava eufórico. Helena, a gente conseguiu! Você vai recuperar tudo! Mas havia um problema. Augusto, eu disse. Ele confessou que usou o dinheiro para pagar dívidas. Se ele não tem mais o dinheiro, como vai devolver? Augusto parou. A euforia sumiu do rosto dele. Ah, sim, isso é complicado. Ele não tem o dinheiro, tem? Provavelmente não. Então era isso. Eu tinha vencido na justiça. Mas o dinheiro, os 6 milhões que ele roubou, eu nunca ia ver de volta. Os galpões retornariam ao meu nome. Mas eles tinham sido vendidos abaixo do valor. Estavam deteriorados. Precisavam de reforma. Eu recuperei meus bens, mas não recuperei meu patrimônio. E mais importante, não recuperei meu filho. 3 meses depois, a poeira começou a assentar. Os galpões voltaram ao meu nome. Consegui alugar 2 deles de novo, mas por valores menores do que antes. Daniel respondeu a processo criminal. Lorena pediu divórcio assim que soube da condenação. Francisco fugiu para o Paraguai. Isabela voltou para a faculdade. Eu voltei para minha casa, sozinha. Uma noite, sentada na varanda, olhando as estrelas, me perguntei: valeu a pena? Lutei, venci. Mas o que sobrou? Meu filho estava preso, meu patrimônio reduzido, minha família destruída. E então percebi: não era sobre recuperar tudo, era sobre recuperar minha dignidade. Porque eu poderia ter desistido, poderia ter aceitado a interdição, poderia ter deixado eles vencerem, mas não deixei. Eu lutei. E mesmo que a vitória não tenha sido perfeita, eu ainda estava de pé. Ainda era dona da minha própria vida. E isso ninguém nunca mais ia tirar de mim. 6 meses depois recebi uma carta, remetente, penitenciária estadual. Era de Daniel. Abri com mãos trêmulas. Mãe, não sei se você vai ler isso. Não sei se deveria te escrever. Mas preciso dizer, eu errei. Errei muito. E não tem desculpa, não tem justificativa. Eu te machucei. Traí sua confiança. Destruí o que você construiu. E sei que você nunca vai me perdoar. Nem deveria. Mas quero que saiba. Eu sinto muito, de verdade. Aqui dentro eu tive tempo de pensar, de perceber o que perdi. E não foi o dinheiro. Não foi a liberdade. Foi você. Perdi minha mãe. E isso dói mais do que qualquer coisa. Não estou pedindo perdão. Não mereço. Só queria que soubesse. Daniel. Dobrei a carta. Guardei na gaveta. E não respondi. Porque algumas coisas não têm volta. Algumas traições não têm perdão. E eu tinha aprendido da pior maneira possível que amor não é suficiente quando não há respeito. Que ser mãe não significa aceitar ser destruída. E que, às vezes, justiça não é recuperar tudo o que perdeu. É apenas continuar em pé. Hoje, quando olho para trás, vejo uma mulher diferente daquela que fugiu da própria festa de aniversário. Aquela mulher tinha medo, dúvida, vergonha. Essa mulher que sou agora tem cicatrizes, mas tem força. Perdi muito, dinheiro, tempo, meu filho. Mas ganhei algo que não tem preço, minha dignidade de volta. E se você está passando por algo parecido, se alguém que você ama está te machucando, te usando, te destruindo, saiba, você não está sozinha. E você é mais forte do que imagina. Às vezes a vitória não é perfeita, mas continuar de pé já é uma vitória. E isso, ninguém pode tirar de você. Se essa história te tocou de alguma forma, se você chegou até aqui comigo, deixa seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Você já precisou lutar por sua dignidade? Já teve que enfrentar alguém que amava para se proteger? Eu leio todos os comentários. E quero saber da sua história também.
Porque a gente não está sozinha. Nunca esteve.